7 perguntas pelo Sistema TV7 com o senhor Paulo Medeiros, administrador do Templo da Boa Vontade, tá? LBV Boa Vontade, aqui em Brasília. Primeira pergunta, senhor Paulo Medeiros, queremos antes agradecer a gentileza, o convite que foi feito nessa nossa vinda aqui a Brasília, a participar dos 7 perguntas do Sistema TV7. A primeira pergunta é a seguinte: em que ano foi iniciada a obra, da construção do Templo Ecumênico da Boa Vontade em Brasília e em que data ocorreu a sua inauguração? O ano e a data da inauguração. Só quero primeiro agradecer você, Frank, por estar aqui no Templo da Boa Vontade, esse monumento mais visitado da capital federal, e também por você gravar aí as 7 perguntas ao Templo da Paz. Tá bem? Muito obrigado pela sua presença aqui. Tudo bem. O Templo da Boa Vontade é fundado, idealizado e fundado pelo presidente da LBV, José Paiva Neto, em 1985. Ele lançou lá em Belo Horizonte, em maio de 1985, ele lançou o desafio da construção do Templo da Boa Vontade. E em 1986 ele já lançava a pedra fundamental da construção do TBV. E pronto, a partir daí deu o marco do início das obras e foi inaugurado em 1989, quando marcou 10 anos do falecimento do fundador da LBV, Alziro Zarur. O Paiva Neto fez uma homenagem ao espírito eterno de Alziro Zarur, fundador da LBV, os seus 10 anos de mundo espiritual. Então ele inaugurou o Templo da Boa Vontade. Então veja, começou em 85 com o desafio, 86 começaram as obras, em 89 este monumento da solidariedade, da espiritualidade ecumênica era inaugurado e entregue à humanidade. Que legal. Tudo bem, muito bom mesmo essa curiosidade e essa resposta bem objetiva. Segunda pergunta é a seguinte: como surgiu a ideia desse templo aqui em Brasília e justamente num formato místico, esotérico, obedecendo a arquitetura e o formato da capital federal em relação a todo o projeto de Niemeyer, ou seja, a pirâmide também foi criada através de um estudo arquitetônico para obedecer justamente os traços do projeto de Brasília por Niemeyer, foi mais ou menos assim também? Exatamente. Veja, até voltando aí na inauguração, o Paiva Neto inaugurou o templo em 89 com a multidão aqui nesta Praça da Paz. Eu lembro. Abrindo as portas do templo e dizendo: entra a humanidade, e a humanidade não parou de entrar no Templo da Boa Vontade, que são mais de 1 milhão de peregrinos todos os anos. E muita assistência, né? Muito. E veja, o Templo da Boa Vontade, com as suas portas abertas, recebe a todos, indistintamente de credo, cor, religião. Aqui o importante, eu já percebi, eu já visitei algumas vezes, é a soma, é a doação, é o ato de fazer caridade, de ajudar a quem precisa. Material e espiritual. Sim, principalmente espiritual. Paiva Neto, ao inaugurar, disse: olha, aqui ninguém será importunado na hora de entrar neste templo. Mas veja, aí você tem aí uma pirâmide de 7 faces, né, Frank? Pois é, 7 faces. Diferente. E vai ao encontro aí do programa, 7 perguntas. Vai sim. São 7 faces. O 7 é mágico. É mágico. Então é um número apocalíptico, Sim. Nós sabemos que é um número bíblico, apocalíptico, e é um número também da espiritualidade. Então a pirâmide de 7 faces tem esse traço da espiritualidade, que liga a criatura ao Criador. Então essa parte mística da pirâmide, a proposta, o arquiteto do Templo da Boa Vontade, é o R.R. Roberto, renomado arquiteto aqui de Brasília, ao estudar toda a proposta da Legião da Boa Vontade, da criação da Legião da Boa Vontade, dos escritos de Paiva Neto e de Zarur, então ele propôs, numa reunião junto com o Paiva Neto, formato de pirâmide. A formato da pirâmide, e decidir então a construção de 7 faces para revolucionar. Então trouxe uma modernidade nesta proposta. Nessa roupagem arquitetônica. Arquitetônica de 7 faces. Então ela é revolucionária em Brasília e também no Brasil. E que entra também. De 7 faces. Sim, e entra numa harmonia com os projetos do Niemeyer, da própria capital Brasília. A capital, inclusive. Complementa. Exato, inclusive os projetos místicos, porque Brasília é muito mística. Muito. Já foi criada sobre essa mística do sonho de Dom Bosco. Então, toda essa mística espiritual. E o Templo da Boa Vontade, um templo ecumênico, que então agrega a todos, num só coração, num só pensamento, numa só espiritualidade, numa crença só, que somos todos filhos do mesmo Pai que é Deus. Que legal. Terceira pergunta é a seguinte: sobre os fatores místicos, já que estamos falando agora um pouco sobre misticismo, enfim, e esotéricos,
bem como as energias, né? Enfim, a pergunta é a seguinte: o que há tanto ou o que há de tanta energia aqui nesse templo?